Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para que de alguma forma venha edificar as nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem esse poder de gerar vida. A palavra de Deus, ela traz redenção para a nossa família. A palavra de Deus, ela tem o poder de trazer transformação nas nossas histórias. Então, abra o teu coração para a palavra de Deus e acompanhe junto comigo. Abra a tua Bíblia e nós vamos ler em Gênesis 18, a partir do versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Há algo difícil para Deus? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. E eu quero começar esse devocional fazendo para você essa pergunta: existe alguma coisa impossível para Deus? Há algo difícil para Deus? Qual que é a situação da sua família, ou da sua casa, ou da sua vida, que aos teus olhos é impossível que Deus realize? Aqui Deus está falando para nós sobre a fé verdadeira. Então, o grande desafio das nossas vidas é manter a fé quando tudo diz que não. E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Mas como é difícil nós mantermos os olhos nas promessas de Deus quando demora para acontecer. E Deus havia prometido para Sara e para Abraão que eles teriam um filho, mas Sara riu. Porque ela começou a fazer uma pergunta: mas como eu, sendo velha, ainda terei um filho? E ela permitiu que essa raiz de incredulidade entrasse em seu coração. Quando Abraão ele tinha 75 anos, Deus ele aparece para Abraão e faz a ele uma promessa. Está ali em Gênesis 12, quando o Senhor fala para Abraão: de ti farei uma grande nação, eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Será tu uma bênção. Deus faz essa promessa para Abraão, que ele seria uma bênção para as outras nações, que ele seria uma bênção para os outros povos. Mas o nome dele antes era Pai Exaltado, era Abrão, Pai Exaltado. E depois, quando Deus conversa com ele ali, Deus muda o nome dele e dá o nome dele de Abraão, pai de multidões. Então foi de Abraão que surgiu os povos da terra. E o Senhor falou que ele iria abençoá-lo muitíssimo. Ele falou: sê tu uma bênção. E quando o Senhor ele disse para Abraão que ele seria uma bênção, atrás dessa bênção de Deus, ele também traz um propósito de Deus para a vida de Abraão. E junto com esse propósito, junto com essas bênçãos, também vem uma missão. E ele fala que através de Abraão, através dessa descendência de Abraão, as pessoas seriam abençoadas. Mas Abraão creu e Sara duvidou. E o que Sara fez? Quando ela percebeu que já havia se passado 10 anos e aquilo que Deus tinha prometido para ela não havia se cumprido, ela resolveu então fazer
do jeito dela. E muitas vezes nós também fazemos dessa maneira. Quando as coisas não acontecem do jeito de Deus, nós queremos fazer do nosso jeito. Está ali em Gênesis 16, olha o que Sara faz. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Quando ela viu que ela não poderia, não estava tendo filhos, ela chama a sua serva Agar e entrega ela para Abraão, para que Abraão tivesse relações com Agar e assim lhe gerasse filhos. E quando Abraão coabita com Agar, nasce o filho Ismael. Mas olha o que aconteceu através dessa semente. O Senhor disse para Abraão que ele teria um filho dele mesmo, que a Sara iria gerar do próprio ventre dela. Mas por ela ter desobedecido a Deus e feito do seu próprio jeito, da descendência de Ismael, acabou nascendo a descendência árabe. E os árabes viveram em conflito com os judeus por uma vida inteira. Até hoje, eles vivem em conflito por causa de uma decisão errada que nós tomamos, porque nós queremos fazer do nosso jeito. E Deus, ele está nos ensinando, né, que se for dessa maneira, nós vamos acabar... o Ismael acaba representando isso, quando a gente faz as coisas do nosso próprio jeito. Então, nós precisamos fazer do jeito de Deus, esperar em Deus. Nós temos que prosseguir na dependência de Deus. Nós precisamos olhar para a promessa, acreditar na promessa, esperar o tempo de Deus. E nós não podemos nos conformar. Muitas vezes, quando não está acontecendo aquilo que Deus prometeu, a gente acaba nos conformando e dizendo: eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a gente acaba ficando numa mesmice. A fé da gente começa a esmoronar. E o Senhor fala para nós que nós não podemos nos conformar. Nós temos que avançar, continuar crendo. E compreendo que Abraão já tinha 99 anos de idade e aquele filho ainda não lhe havia nascido. Está ali em Gênesis 17, do 15 ao 19, quando o Senhor fala: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo mesmo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, e aliança perpétua para a tua descendência. Então o Senhor fala para Abraão: Abraão, a tua descendência não será de Ismael, será de Isaque. Ele fala para Abraão: Sara, ela era estéril, mas eu vou abrir a madre dela. Então, Deus, ele nos chamou para nós sermos bênçãos. Deus, ele é um Deus geracional. A bênção estava sobre Abraão, a bênção estava sobre Isaque, a bênção estava sobre Jacó. E a partir do momento que nós também fazemos uma aliança com Deus, todas as promessas que Deus fez para Abraão, elas serão vigentes também na nossa vida. E o Senhor, ele falou para Abraão: Abraão, eu farei uma aliança
entre mim e ti. Eu vou multiplicar-te extraordinariamente. Eu vou te fazer fecundo, grandiosamente. Eu farei de ti nações, eu farei contigo uma aliança perpétua. Eu dar-te-ei as terras de Canaã, e eu serei seu Deus. Então, todas essas promessas que foram entregues a Abraão, essas promessas também estão sobre a nossa vida. Então, por isso que nós precisamos caminhar na promessa, crer na promessa, esperar em Deus, porque Deus, ele é o dono do tempo, ele sabe a hora de nos entregar o que nós precisamos. Mas nessa manhã eu quero fazer essa pergunta para você. Quanto tempo faz que você está levando essa vidinha, olhando para baixo, não crendo mais nas promessas de Deus? Sabe, muitas vezes nós teremos que chegar diante de Deus e confessar a Ele a nossa incredulidade. Por que Sara riu? Porque entrou nela uma raiz de incredulidade. E nós precisamos sair desse nível de Ismael e entrar no nível de Isaac. Porque a promessa de Deus era Isaac e não Ismael. E sabe, quando o conformismo ele entra no nosso coração, ele acaba gerando essa raiz de incredulidade. A nossa fé começa a se esfriar, nós começamos a entrar numa mesmice. E nós precisamos abandonar essa mentalidade de Ismael, porque essa mentalidade nos torna frios, nos torna incrédulos, nos torna duros de coração, nos torna... faz com que nós não olhemos para Deus e olhemos para nós mesmos. Nós começamos a olhar para as nossas decepções e nós precisamos colocar toda a nossa fé em Deus. Nós não podemos ficar escondidos atrás das tendas, como fez Sara. Não, nós precisamos crer naquilo que Deus declarou para nós. Caminhar andando alinhado com os propósitos de Deus, andando com Deus. Então, que nessa manhã você possa ir diante de Deus. Se caso entrou incredulidade no teu coração, você ir diante de Deus, pedir perdão. Senhor, eu quero te pedir perdão pelas vezes que eu permiti que a incredulidade entrasse no meu coração. Mas a partir de hoje eu peço ao Senhor que o Senhor aumente a minha fé. Aumente a minha fé, Senhor, porque eu quero crer. A tua palavra fala, bendita é aquela que crer, e eu quero crer nas tuas promessas. Eu quero crer que tudo o que o Senhor disse para mim irá se cumprir, em nome de Jesus, amém? Sempre que você for orar, declare essas palavras. Como Deus disse para Abraão, Deus também está dizendo para você nesta manhã. Ele está dizendo para você, olha, eu faço uma aliança contigo, eu vou te multiplicar, eu vou te fazer prolífero, eu vou te fazer frutífero, eu vou te fazer fecundo. Você será fecundo extraordinariamente. Eu farei uma aliança perpétua com você. Eu te darei as terras de Canaã e eu serei o seu Deus. Então, toma posse dessas palavras. Creia nas palavras de Deus. Creia que o que Deus tem para a sua vida irá se cumprir. Mas espere, não faça do seu jeito. Faça do jeito de Deus. O jeito de Deus sempre é melhor. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então espere para você fazer aquilo que Deus tem para você. Sabe? Ore a vontade de Deus. Espere em Deus. Prossiga em permanecer em Deus. E que Deus te abençoe profundamente. Que Deus te abençoe imensamente. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.